Capítulo 225, Lutando contra o estágio da criação da forma avançado. Tradução, GP Revisão, Azel. Uma poderosa aura varreu a arena. O poder do Yuan vermelho escuro envolveu o corpo de Lúgio, uma vez que uma pressão invisível fez com que algumas das pessoas mais fracas sentissem dificuldade em respirar. Estágio da criação da forma avançado. Quando sentiram a aura excepcionalmente poderosa na arena, as expressões de várias pessoas flutuavam quando um olhar sério encheu seus olhos. Mesmo na província da Grande Desolação, uma pessoa com esse tipo de poder seria considerado forte, e seria extremamente difícil encontrar alguém que pudesse enfrentar esse tipo de poder na cidade da Grande Águia. Lúgio pode ser dominador, mas com esse tipo de força, ninguém poderia dizer nada sobre isso. Claro, se ele não possuísse tal força, Lúgio não teria coragem de ser tão insolente. A expressão de Jiang Lei era um pouco complicada enquanto olhava para o espirituoso Lúgio no palco. Os estágios inicial e avançado só podem diferir em uma única palavra, mas a diferença entre os dois era bastante grande. Pelo menos, Jiang Lei entendeu que com sua força atual, suas chances de perder para Lúgio eram mais de 80%. Pai! Lindong deveria poder vencer Lúgio, certo? Jiang Shui mordeu ligeiramente seus lábios vermelhos. Contido na sua voz estava um ligeiro rastro de preocupação. Ela pediu para Lindong dar um passo à frente, e se alguma coisa acontecesse com ele, ela nunca mais se sentiria à vontade. Jiang Lei bateu na boca, sem saber como responder. Ele sabia que a força de Lindong também estava no estágio da criação da forma inicial. Da superfície, Lindong não era oponente de Lúgio, mas em uma briga, a força exterior não era um indicador exato. Outros podem acreditar que, mesmo que Lindong fosse um pouco qualificado, era o tipo de força que dependia de fatores externos. Em uma verdadeira batalha de vida e morte, isso seria revelado em algumas rodadas. No entanto, quando Jiang Lei viu pela primeira vez Lindong, sentiu um tipo de perigo que se originou dentro de seus ossos. Naquela época, Lindong era semelhante a uma besta feroz que acabara de sair das montanhas profundas. Essa aura feroz definitivamente não era algo que alguém que só soubesse como se fechar e cultivar seria. Na verdade, ele mesmo acreditava que este jovem, que não tinha mais de 20 anos de idade, experimentou tantas lutas de vida e morte quanto antigos veteranos como ele. Se Lúgio o subestimar, haverá um preço a pagar. Jiang Lei cuspiu um suspiro, antes que ele dissesse lentamente. Ao ouvir estas palavras, os punhos brancos de Jiang Shui se afrouxaram um pouco. Seus lindos olhos se voltaram para a jovem figura no palco, que ficou parado mesmo sob a pressão da aura de Lúgio. Diante dessa aura, ele ficou sem medo, enquanto uma luz estranha tremia em suas pupilas. Essa é a aura do estágio da criação da forma avançado. Os olhos de Lindong diminuíram ligeiramente. Ele podia sentir a poderosa aura de Lúgio, que era como um enorme lago, enquanto se espalhava e envolvia seu corpo. A pressão jorrou para ele de todos os lados. Esse tipo de pressão poderia causar diretamente um praticante do nível Yuan perde a coragem de lutar. Ele sentiu anteriormente essa aura do corpo de Wang Yan. Naquele momento, ele só podia lutar por sua vida sob essa pressão. No entanto, esse nível de aura agora não conseguiu fazer com que seu corpo se sentisse nem um pouco lento. Esta comparação clara permitiu que Lindong percebesse que agora ele estava crescendo progressivamente. Mais cedo ou mais tarde, chegaria um dia em que ele chegaria ao palco onde ele poderia lutar contra aquele filho favorito do céu, Lin Langtian. O estágio avançado é apenas tão. Os cantos da boca do jovem levantaram lentamente em um ângulo como ele disse suavemente. Tanta arrogância. A voz suave de Lindong evidentemente não escapou dos ouvidos de Lúgio. Imediatamente, sua expressão escureceu quando ele zombou, antes que seu pé subisse de repente. Estrondo. O poder do Yuan vermelho escuro entrou em erupção em um incêndio,
quando o corpo de Lúgio saltou para o ar como um abutre lançando sobre sua presa. Ele usava uma expressão gelada no rosto, enquanto seus punhos de repente golpearam para a frente. Crescente martelo celestial. O vigoroso poder Yuan explodiu dos punhos de Lúgio como uma artilharia. Este poder Yuan rapidamente se reuniu antes de se transformar diretamente em martelos de poder Yuan. Eles deram uma aura opressiva enquanto abalavam cruelmente sobre Lindung. Enquanto olhava para os martelos gigantes de poder Yuan que cresciam rapidamente em frente aos seus olhos, Lindung não se moveu em uma posição de esquiva. Com um movimento de sua cabeça, os 4 símbolos do destino da alma em seu palácio Yuan rapidamente começaram a se contorcer, quando as ondas da poderosa energia mental brotaram, formando-se diretamente em uma defesa de energia mental do pântano em torno do corpo de Lindung. CHCH. Os martelos gigantes de poder Yuan dispararam no pântano de energia mental à medida que sua velocidade rapidamente diminuiu. No final, eles ficaram a poucos metros da cabeça de Lindung sob os olhares atordoados da multidão. Energia mental. Quando viram essa cena estranha, muitas pessoas imediatamente gritaram. Os olhares com os quais assistiram Lindung ficaram um pouco mais sérios. Para ter cultivado a energia mental em tal grau, parecia que este último era, pelo menos, um mestre dos símbolos de quarto selo. Vá! Mais e mais martelos gigantes de poder Yuan vieram flutuar acima de sua cabeça. Momentos depois, os olhos de Lindung brilharam, como o dedo apontou. A energia mental se estendeu rapidamente, enquanto o gigante e flutuante poder Yuan que martelava, de repente se virou e voou em direção a Lúgio. O súbito ataque gigante do martelo de poder Yuan causou claramente que Lúgio, que ainda estava no ar, ficasse um pouco surpreso. A ponta de seu pé precipitou-se, enquanto o poder Yuan se condensava abaixo dele e forneceu a força resultante para esquivar e recuar. Bum bum. Enquanto sua figura recuou, os punhos de Lúgio mais uma vez dançaram sucessivamente. Os martelos gigantes de poder Yuan formaram uma vez mais e espalharam diretamente os gigantes martelos de poder Yuan. Então, ele também cultiva energia mental, não é de admirar que ele é tão arrogante. Depois da troca, um sorriso despreocupado surgiu no rosto de Lúgio, no entanto, o distúrbio no coração não era pequeno. Um jovem com menos de 20 anos de idade que conseguiu alcançar o estágio da criação da forma era de fato um gênio, mas se ele também foi capaz de cultivar energia mental em um estágio que não era mais fraco do que seu poder Yuan, seria um pouco aterrorizante. Foi só agora que Lúgio finalmente entendeu por que Lindung ousou desafiá-lo com apenas a força do estágio da criação da forma inicial. Descobriu-se que Lindung também tinha o apoio da energia mental. Esse garoto vai ser um pouco problemático. O olhar de Lúgio ligeiramente cintilou. Sua mão de repente se fechou em volta 2 martelos vermelhos escarlates que aparecerão. A luz brilhava sobre os martelos de guerra, dando-lhes uma sensação extremamente pesada. A partir de um único olhar, poderia-se dizer que 2 martelos de guerra eram 2 tesouros da alma. Embora fossem apenas tesouros de almas de baixo valor, eles, sem dúvida, adicionaram asas ao tigre que era Lúgio. Pensar que Lúgio até tirou o seu martelo do céu e seu martelo da terra. Ao ver os 2 martelos vermelhos e escarlates gigantes nas mãos de Lúgio, surgiu uma erupção de poder Yuan ao redor do palco. Dizem que Lúgio usou esses martelos para esmagar um praticante do estágio da criação da forma até a morte. Jovem, eu te dei uma saída, mas você recusou e insistiu em interferir nos assuntos da cidade da Grande Águia. Uma vez que é assim, tomarei sua vida insignificante hoje. Existem inúmeros gênios neste mundo, aqueles que morrem prematuramente são principalmente aqueles como você. Com estes 2 martelos em suas mãos, a aura de Lúgio tornou-se muito mais formidável. Ele zombou enquanto olhava para Lindung. Logo depois, sua expressão de repente ficou séria, enquanto sua figura piscava antes de carregar violentamente. Estrondo.
A velocidade de Lúgio foi extremamente rápida. Em um instante, ele apareceu na frente de Lindung. Os dois martelos em suas mãos eram como duas pequenas montanhas, quando explodiram pelo ar e esmagaram-se em direção a Lindung. Jin. À medida que os martelos se aproximavam, a antiga alabarda na mão de Lindung também pulou violentamente como um raio. Acertadamente atingiu um determinado ponto no martelo de guerra, uma vez que uma força de repente surgiu, desviando ligeiramente o martelo de guerra. Svis svis. Aproveitando essa segunda abertura, a expressão de Lindung ficou calma enquanto seu braço tremia. A antiga alabarda em suas mãos transformou-se diretamente em uma dúzia de formidáveis sombras de alabarda que imediatamente cercaram o corpo de Lúgio e o atacaram. Clang clang. Diante do ataque concentrado de Lindung, Lúgio não entrou em pânico. Embora os martelos de guerra em suas mãos fossem extremamente pesados, enquanto as veias em seus braços tremiam, poder Yuan jorrou sobre os martelos de guerra, transformando-se em uma tela de poder Yuan, que bloqueou completamente as formidáveis sombras de alabarda. Bang! Os dois martelos bateram no chão, fazendo com que o chão de pedra sólido se abrisse. Duas porções de poder Yuan vermelho eram como fontes, quando dispararam debaixo dos pés de Lindung. Quando eles explodiram do chão, as pontas do poder Yuan se contorcerão, quando se transformaram em lâminas afiadas. Umf! Em resposta ao sinistro ataque de Lúgio, Lindung não esquivou nem escapou. Suas pernas de repente tornaram a cor de bronze, antes de pisar furiosamente no chão. Uma poderosa força destruiu diretamente as lâminas de poder Yuan, antes que seu corpo que escorria luz dourada explodisse, transformando-se em formidáveis sombras de alabarda que caíram sobre Lúgio. Clang clang. Em cima do palco, duas figuras se entrelaçaram rapidamente, enquanto as sombras de alabarda e de martelo preenchiam o palco. Uma surpreendente onda de choque de poder Yuan entrava em erupção em cada investida, e essa troca excepcionalmente intensa fez com que o sangue de inúmeros espectadores fervesse. Bang! Uma outra onda de choque de poder Yuan explodiu, as duas figuras se separaram, cada uma causando uma marca de dezenas de metros no chão. Após uma troca intensa, eles pareciam ser uniformemente iguais. Lindung é tão forte. Enquanto observava a luta intensa e uniformemente combinada, Blizin observou com uma expressão chocada em seu rosto. Sim. Jiang Lei estava um pouco animado quando ele acenou com a cabeça. A força que Lindung havia exibido já superava suas expectativas. Do outro lado, as mãos de lírio branco de Jiang Shui não podiam deixar de apertar suavemente seu peito, onde seu coração batia violentamente. A luta emocionante levou seu coração a saltar até a garganta. No palco, Lúgio ofegante ligeiramente intensificou. Seus olhos já não restava a zombaria de antes, e em seu lugar havia uma extrema seriedade. Embora a força de Lindung tenha sido apenas no estágio da criação da forma inicial, na superfície, o poder de batalha que ele mostrou já não era inferior em relação ao de Lúgio. Este duelo realmente se tornou bastante interessante. Lúgio lambeu os lábios, enquanto apertava os martelos lentamente. O poderoso poder Yuan vermelho escuro ondulava em torno deles como uma chama. Fracamente, uma ondulação extremamente poderosa parecia se espalhar. Garoto, não importa o quão surpreendente você é, isso termina aqui. Lúgio ergueu a cabeça, o poder Yuan vermelho escuro brilhou freneticamente em seus olhos, com uma aura extremamente perigosa espalhando pelo corpo. Ao lado do palco, quando Jiang Lei percebeu essa aura, sua expressão mudou instantaneamente.